Boa noite, né? Nós vamos dar início aqui hoje, né, ao nosso encontro da disciplina Seminário Temático 1, tá? Do curso de Biblioteconomia EAD da Universidade Federal do Amazonas, e hoje a gente tem, né, um convidado muito especial, professor Dr. Vinícius Menezes, né, da UFS, e eu vou iniciar fazendo a leitura do currículo. Professor, seja muito bem-vindo, vou fazer a leitura do currículo, logo após eu lhe passo a palavra, ok? Então, o professor Vinícius, ele é professor adjunto do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe, né? Atualmente também é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe, tá? Doutor em Ciência da Informação pelo IBICT, né, em convênio com a UFRJ, possui estágio pós-doutoral também pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT, tá? Mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Bahia e bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal da Bahia. Atua com foco decolonial nos aspectos filosóficos, epistemológicos e historiográficos da biblioteconomia, documentação e ciência da informação. Então, seja muito bem-vindo, professor, né? Lhe passo a palavra para dar início à sua palestra hoje e, desde já, agradeço em nome do curso, em nome da coordenação de curso e todos que estão aqui para lhe prestigiar hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Thaís, pelo convite. Enfim, agradeço aí a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês, né? Enfim, uma universidade assim, tão próxima, né, das questões de estudo minha, que começam a aparecer no meu pós-doutorado, né? Eu defendo a tese, depois, logo em seguida, eu faço o meu pós-doutorado. Eu fiz 2 anos, né, de pós-doutorado. Foi quando eu comecei a ingressar nessas questões associadas aos povos indígenas, né? No primeiro momento, era uma articulação, um pouco depois da minha tese, né? De um conceito que eu, enfim, não é uma criação minha, mas é algo que estava meio invisibilizado na nossa tradição, né? Da ciência da informação, que é o informe, né? A informação como o sem forma. Que é o oposto do que até então nós estudávamos na tradição do Ocidente, né? A informação como aquilo que dará forma a algo, né? Só que esse outro nicho, digamos assim, filológico, linguístico, né, de estudo, foi esquecido por conta da tradição. Enfim, tem vários problemas de fundo que eu não vou enveredar aqui. E o informe surge para mim como um pouco esse debate no sentido de questionar, né, o que é isso que a gente chama de informação desde o ponto de vista do Ocidente e o que é aquilo que foi esquecido, né, também pela tradição do Ocidente, mas que habita aí em nossas vidas até então, porque é um apagamento, né, uma certa rasura que foi feita nessa tradição e o que é que está por trás dessa tradição que foi apagada, que é, digamos assim, um informe, seria algo assim um pouco marginal, né, dentro do discurso da nossa área. E, enfim, naquele momento da tese era uma questão mais teórica, enfim, vinculada às dimensões linguísticas, né, da filologia, que é, digamos assim, como o Rafael Capurro, né, que é uma grande figura da nossa área da ciência da informação, dizia, né, que a ciência da informação surge de uma tradição filológica e hermenêutica, né, a ciência das interpretações, digamos assim. E aí eu puxo um pouco esse debate daí, só que é um debate muito teórico, abstrato, né? E eu, desde o meu doutorado, eu vinha fazendo leituras assim, de etnografias, questões ligadas à literatura, dos povos indígenas ameríndios, né? Assim, da América como um todo. E aí eu decidi enveredar um pouco nessas questões indígenas como uma questão concreta de mostrar como o informe está vivo, né? No nosso dia a dia, através de outras, digamos assim, racionalidades, né? De razões alterantes, digamos assim, que eu chamei de certo modo, em algum momento, ou de outros pontos de vista, né? Que é um pouco o que a tradição da UFRJ, né? Especialmente do Museu Nacional, o pessoal da antropologia, enfim, utiliza lá os americanistas, né? E chamam a partir do pensamento da professora Tânia Lima,
e do professor Eduardo Vieira de Castro de perspectivismo ameríndio, né? Enfim, que é um pensamento assim mais que está no campo da antropologia, mas aí eu tento fazer um diálogo, né? Como os marubo aí da Amazônia chamam, ligar pensamentos, né? A minha tarefa era um pouco isso, de tentar ali, naquele momento do pós-doutorado, ligar pensamentos dessa tradição indígena, que foi, de certo modo, marginalizada pelos nossos campos, né? Tanto da biblioteconomia, quanto da documentação, quanto da ciência da informação, que são ciências, digamos assim, todas as três, né? Que sempre tiveram como ponto de vista principal a informação científica, né? A informação científica sempre foi, digamos assim, um grande objeto de estudo dessas tradições, né? Claro, a biblioteconomia desde um ponto de vista bibliográfico, a documentação desde um ponto de vista documentário, né, da documentação científica, dos centros de documentação, e a ciência da informação, uma informação científica muito vinculada com questões de políticas nacionais de ciência e tecnologia e de questões de fundo, digamos assim, biométrica, né? Enfim, e como os saberes tradicionais ou o conhecimento tradicional dos povos indígenas, por exemplo, estão à margem disso que o Ocidente considerou uma informação científica, né? Aquilo que está dentro de um campo de um saber científico, racionalmente determinado. Então, todas essas informações que habitam, né, as diferentes cosmologias dos povos indígenas foram, digamos assim, esquecidas ou simplesmente não eram tematizadas, né? Então, muito por conta disso, esses saberes ficaram à margem, porque por muitos anos, né, especialmente aí até os anos 80, esse debate era simplesmente inexistia, né? Pontualmente, um lugar ou outro tematizava essas questões, mas sempre à margem dessa dimensão de um saber científico. Mas essas coisas foram se transformando, né? E dentro desses meus estudos que eu vim fazendo no pós-doutorado, é que eu me deparei com essas questões da biblioteconomia indígena, né? Que surge muito por conta da organização do conhecimento indígena, né? Que, enfim, são duas, digamos assim, dois eixos da minha zona de estudo e pesquisa, né? Que é o eixo dos fundamentos desses três campos, né? A biblioteconomia, a documentação e a ciência da informação, e o eixo da organização do conhecimento. É onde eu atuo, né? Ali no Enancib eu fico entre o GT1 e o GT2, por exemplo, né? Não sei se vocês conhecem, né? A estrutura do Enancib, que é uma organização em grupos de trabalho, né? Inclusive, Thais, essa disciplina que você ministra aí na Federal do Amazonas, eu ministrei no semestre passado aqui na UFES, né? E um dos trabalhos que eu fiz com a minha turma era justamente mostrar essas zonas temáticas, né? Essa organização que faz o Enancib a partir de temas, e eles fazerem algumas pesquisas, né? Para eles reconhecerem assim, o que é, digamos assim, da estrutura do nosso campo, né? Tematicamente falando, porque na época essa disciplina aqui estava muito próxima da disciplina de TCC1. Eu não sei se aí acontece assim num plano curricular, né? E aí a gente trabalhava um pouco isso, e eu estou ali entre o GT1, que é o GT de Estudos Epistemológicos e Históricos, né, da Ciência da Informação, que esse ano, por exemplo, eu fui o presidente da comissão dos melhores trabalhos, né, e no GT2, que foi onde eu apresentei o meu trabalho sobre sistemas de organização do conhecimento do Brasil, que é um trabalho que eu faço em colaboração com o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, onde eu sou também pesquisador colaborador. É um pouco esse o horizonte, né, do meu campo de estudo que eu gostaria de falar inicialmente para vocês, e dizer assim como eu cheguei nessas questões, né? E aí essa minha chegada até a organização do conhecimento indígena, que está diretamente associada à biblioteconomia indígena, é o que eu vou apresentar um pouco para vocês aqui hoje. E assim, eu vou tentar não falar tanto assim, eu trouxe os slides mais para uma apresentação, Thaís, inclusive eu já compartilhei com você, né? Você pode, não tem problema, compartilhar com sua turma, colocar a apresentação lá, transformar em PDF, enfim, não sei como é que vocês trabalham aí, pode disponibilizar.
O que está citado nela, eu também tenho todo esse material, se vocês quiserem, se interessarem por alguma coisa ou outra, né? Eu também posso fazer as indicações sem problemas, tá? Eu vou tentar abrir aqui a apresentação para conversar um pouco com vocês sobre essa questão da biblioteconomia indígena. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar só a janela. Não foi. Posso tentar compartilhar aqui, professor, se eu não conseguir aí. Eu vou. É porque eu estou tentando compartilhar só a janela, só que ele não está interpretando só a janela. Teria que compartilhar a tela inteira. Deixa eu só tentar mais uma vez. Tá aparecendo para vocês alguma coisa? Sim, professor, está aparecendo. O primeiro slide, né? Isso, a capa. Pronto. Então vamos lá. Eu já me apresentei, né? Vinícius aí sou eu trabalho na UF, sou professor de lá. Estou lotado no Departamento de Ciência da Informação e também atualmente coordeno o programa de pós-graduação em Ciência da Informação, né? Também trabalho assim, de modo colaborativo, né, com o IBIT, no desenvolvimento de um aparato, né, um sistema macro nacional chamado de Sistemas de Organização do Conhecimento, o BRASOC, né, que vai ser uma plataforma onde nós vamos criar uma grande base de dados sobre sistemas de organização do conhecimento do Brasil e vamos colocar todos esses sistemas, né, à disposição da comunidade para fazerem pesquisas, né? Enfim, os sistemas de organização do conhecimento são dicionários, glossários, ontologias, cabeçalhos de assunto, vocabulários controlados, enfim, todos esses sistemas muito próprios da organização do conhecimento, muito próprios da nossa área, né? Nós estamos fazendo uma coleta e vamos criar essa plataforma chamada Brasoc, né? Aqui no Brasil, uma experiência muito próxima de uma plataforma internacional chamada Bartok, que é a europeia, né? Que faz um levantamento de sistemas de organização do conhecimento na Europa e também do vocabulário semântico que tem na Argentina, né? Então, essa é uma experiência nacional que a gente tem a intenção de fazer um desdobramento no sentido político, né, junto ao legislativo. Inclusive, esse projeto é financiado com emenda parlamentar de uma proposta de lei de criar um depósito legal para sistemas de organização do conhecimento, sendo o IBICT a instituição responsável, né, por amparar todos esses sistemas aqui no Brasil. Enfim, é um projeto que está começando, e aí eu falo um pouco só mais no sentido aqui de configurar, porque está o IBICT também, onde eu fiz o meu doutorado, né, fiz o pós-doutorado, enfim, tenho relações acadêmicas com eles e estou lá nesse projeto, tá? E aí, a biblioteconomia indígena, e aí eu coloco entre aspas, a terra é a nossa biblioteca. Essa frase, como está entre aspas, né, não é uma frase minha, né? É uma frase de um bibliotecário indígena, no Chalk,
que fica ali na região da British Columbia, né, que é onde fica ali Vancouver, né, na costa do Pacífico do Canadá, que foi uma fala desse bibliotecário para então presidente da IFLA, a Ingrid Parent, lá em 2015, né? Essa é a citação. O slide passou aí? Porque eu não consigo visualizar vocês. Sim, professor, está passando. Pronto. Então, essa é a frase, uma tradução aqui que eu fiz, né? Eu fiz o grifo também. Esse texto aqui ao lado é os sistemas de organização, sistemas do conhecimento, né, para todos, mas a Ingrid Parent trabalha com essa questão dos sistemas de organização do conhecimento. E aí foi a fala dela de fechamento, se não me engano, do congresso, que foi um congresso internacional sobre conhecimento tradicional, que a IFLA organizou, né? A IFLA, a grande Federação Internacional, né, de Bibliotecários e Instituições Bibliotecárias, teve essa organização em 2012, desse Congresso Internacional de Conhecimento Tradicional, e nessa fala dela, ao final da fala, um bibliotecário interpelou ela, né, um bibliotecário indígena, e falou para ela, né, a terra é a nossa biblioteca. Tá tudo muito bom, tudo muito bem, o que você falou aí, mas o que nós visualizamos enquanto essa instituição de memória, né, guarda, patrimônio, acesso, disseminação, para nós esse conceito de biblioteca é um pouco mais amplo, né? A biblioteca não se reduz a uma instituição, digamos assim, predial, física, né? Mas é muito mais do que isso para nós. A Terra, como um todo, né, é a nossa grande biblioteca, é a nossa grande fonte de informação e de acesso aos saberes ancestrais das nossas comunidades, né? Então, para mim, essa interpolação que a Ingrid Parent narra aqui no discurso dela é fundamental para a gente um pouco deslocar o que é a biblioteconomia indígena em relação ao que nós entendemos como uma biblioteca tradicional, né? Que é essa biblioteca, enfim, que as nossas universidades portam, os nossos municípios, quando tem, né? Que é esse estilo tradicional de fundo americanista, né? Enfim, a nossa biblioteconomia tem uma tradição o que são as bibliotecas europeias, que vêm já de uma tradição das bibliotecas reais, né? Enfim, ali da transição do medievo para a modernidade, né? Então, esse bibliotecário no Schalke, ele dá esse choque de realidade no sentido conceitual e no sentido pragmático também, a Ingrid Parent, e para mim é fundamental porque isso desloca, né, como eu já disse, um pouco o que nós entendemos enquanto biblioteconomia, né? E aí é uma frase embaixo, a frase do Viveiro de Castro, chamado "O nativo nos emancipará de nós mesmos", né? Que ele chama isso de uma vacina antropofágica, né? Nos emancipará no sentido de nos libertar desse nosso pensamento que tem grandes traços coloniais, grandes traços imperiais, grandes sistemas de organização do conhecimento que partem de um gesto básico de divisão e exclusão, né, que é o gesto aristotélico, enfim, da tradição grega lá atrás. Provavelmente vocês já ouviram falar um pouco disso lá no começo do curso, né, sobre a introdução à biblioteconomia, enfim. E o que eu quero trazer aqui é basicamente isso. O que o bibliotecário no Schalke diz a Ingrid Parent é que existe uma outra biblioteconomia baseada em um princípio de fundamentação de outra ordem, de outro registro. No caso aqui, a terra, né? E não apenas os discursos. E aí, o que eu chamo a atenção um pouco aqui, que o meu gesto, que eu venho tentando desenvolver desde o meu doutorado e depois no pós-doutorado, é esse gesto que está representado aqui nessa crise da dimensão das cartografias de Loiasa, que é uma artista, né, catalã, que reside em Barcelona, né, e ela tem essa obra que foi apresentada lá em alguns museus de Barcelona, enfim, foi exposta.
e que fala dessa crise da representação, né? No sentido de o inverso, né? Até então, os povos indígenas, especialmente na biblioteconomia, em específico nacional, tinham sido invisibilizados, né? Seria uma espécie de uma folha em branco, né? Não havia muito na literatura a respeito dessas questões da biblioteconomia indígena, da organização do conhecimento indígena, de questões associadas aos povos indígenas, desde um ponto de vista dos povos indígenas, né? Então, o meu exercício é um exercício de ascender, como está aí na cartografia, né? Inicialmente uma página em branco, e aí vem um dedo tingido, né, em preto, que vai passando por cima da página em branco e vai, digamos assim, desvelando as escrituras que estão presentes nessa página em branco, né? Que era um pouco um exercício antigo de paleógrafos quando pegavam em palimpsestos, né? Não sei se vocês já passaram um pouco por isso, já viram. Palimpsesto era uma espécie de pergaminho que, como havia uma certa escassez de matéria-prima para escrita, né? O palimpsesto era um pergaminho que era utilizado e depois, como não tinha mais pergaminhos, né? Ele era apagado, rasurado, né? Uma pedra pomo, uma espécie de borracha da época, né? Mas que apagava assim, não totalmente, né? E aí vinha um escriba e escrevia por cima daquilo que foi apagado, né? Só que essa escrita por cima deixava no exercício contra a luz, né? E hoje em dia existem outras tecnologias muito mais avançadas, né? A presença ali um pouco nebulosa ainda da escrita anterior, né? Enfim, um palimpsesto era um pouco esse exercício de uma escrita por cima de uma outra escrita, né? E aí esse material incorporava aí, digamos assim, um choque de culturas, né? Enfim, tem uma tradição que estuda muito isso, né, no sentido da filologia e tudo, a gente da biblioteconomia também estuda, mas no sentido muito mais próximo das questões dos materiais, né? Da fisicalidade da coisa. Mas o exercício é isso, de reacender aquilo que está presente desde sempre, eu diria, né? Especialmente dentro do ponto de vista da nossa historiografia, desde sempre presente na nossa área, mas que não foi, digamos assim, lido, né? E o meu exercício é um pouco de ler isso que está rasurado nas marginálias da literatura do nosso campo, né? E aqui do outro lado é o Quetzalcoatl, é um dos grandes deuses, né, do panteão, não apenas asteca, mas ele ocupa uma figuração muito própria em diversos panteões de diferentes culturas da Mesoamérica, né? Ele aparece em diferentes culturas e ele é uma espécie de deus central da cultura, né? E é ele que leva a escrita para os povos indígenas, né? Na tradição mítica desses diferentes povos, e é ele que leva a escrita para a humanidade, né? E apresenta a escrita para a humanidade a partir desse gesto aí. Ele está sentado, né, sobre uma espécie de apoio, um pequeno banco, né? Ele está apontando para esse vasilhame aí. Esse vasilhame é como se fosse uma espécie de perfil, tá? De arte egípcia. O vermelhinho é como se fosse a tinta vermelha dentro do recipiente e o preto é a tinta preta dentro do recipiente, né? Que à época a tinta negra e vermelha era a expressão magna da escrita divina, né? Inclusive os escribas era atribuído a eles uma certa alcunha, um apelido, né? Daqueles que possuem a tinta negra e vermelha, que eram as tintas que produziam, né, esse discurso divino. Né? E aí uma frase do Guimarães Rosa que resume um pouco isso que eu falei até então: a vida também para ser lida, a vida no sentido macro, né? Não literalmente, mas em seu suprassenso, né? Em seu sentido maior, né? Para além de uma escrita, digamos assim, alfabética, que é essa escrita que nós somos alfabetizados, né? Especialmente pelo Estado brasileiro e seu padrão oficial de alfabetização, né? Enfim, é um pouco isso, e aqui é uma transição, né, do que eu
venho dizendo aqui, chamando de biblioteconomia, documentação e ciência da informação tradicional e suas colonialidades, né? E o outro lado é a biblioteconomia, documentação e ciência da informação indígena, que tem outras configurações, né? Uma demanda colonial, nativa, informe, que é o que eu comentei com vocês, né? Do meu doutorado lá. Está atrelada a uma biblioteconomia indígena, uma documentação indígena, uma filosofia informe da informação, que é o que eu propus no meu doutorado, perdão, e a organização do conhecimento indígena, que é de onde surge, eu vou falar aqui com vocês um pouco, essa questão da biblioteconomia indígena, tá? E aí ficam esses dois questionamentos básicos, né? Um do Clifford, né? O James Clifford, que foi um grande historiador e etnólogo, né? Que propôs aí, foi uma grande cabeça que pensou o pós-estruturalismo, que é todo esse movimento de pensamento muito baseado, né, no pensamento do Lévi-Strauss, que é um pensamento da antropologia, mas que tem uma forte marca do pensamento ameríndio, né? O pensamento ameríndio provocou uma transformação no estruturalismo do Lévi-Strauss e que ensejou esse pensamento ameríndio nessa transformação do estruturalismo no movimento que é chamado de pós-estruturalista. E o James Clifford, num livro chamado A Escrita da Cultura, ele coloca essa grande questão, né? O que muda quando o sujeito da história não é mais ocidental, né? A questão da narrativa vai ser transformada profundamente, né? E aqui nas questões, digamos assim, de organização do conhecimento, eu puxo essa frase do Eduardo Vieira de Castro, que está no livrinho dele chamado Metafísicas Canibais, onde ele fala um pouco da classificação, né? E ele coloca assim, o que acontece quando o classificado se torna o classificador, né? No nosso caso específico da pessoa indígena, o que é que acontece quando essa pessoa deixa de ser apenas um objeto classificado, um objeto estudado, um objeto observado para ser o sujeito da sua própria história e da sua própria classificação, né? Então, essas duas questões são questões fundamentais para a gente pensar um pouco essa transformação que é um conceito-chave, né, para as questões do pensamento ameríndio, a transformação, talvez o principal conceito, seja em detrimento de toda a tentativa do Ocidente de estabilizar os discursos, né, de fixar os saberes, de ter todo um pensamento, como é muito próprio da biblioteconomia, né, um pensamento universalista, que tem uma intenção universal de abranger e abarcar todos os conhecimentos, né? E aí a gente tem o nosso controle bibliográfico, a gente tem a nossa classificação decimal de Dewey, com uma pretensão universal, a classificação decimal universal do Potlé, tem essa pretensão já está no seu próprio nome, tem o RBU, né, que é o Repertório Bibliográfico Universal do Potlé também, ao qual a classificação, a CDU, está diretamente vinculada, e tantas outras intenções, né, que a gente na biblioteconomia tem, especialmente na área de organização do conhecimento, de tentar universalizar um conhecimento, mas nós, nessa tentativa de universalizar, nós colocamos o nosso ponto de vista num primeiro plano, né? Como nós enxergamos o mundo. E tudo aquilo que não somos nós colocamos numa posição de subalternidade, né? Dentro dessa estrutura que passamos a criar. Então, essa intenção das perguntas é justamente de colocar também nesse espaço, digamos assim, discursivo, nesse lugar de fala, mas também nesse lugar de escuta, ou da escuta, né? Enquanto uma condição de possibilidade, pessoas que até então foram marginalizadas ou não representadas ou não perspectivadas dentro do ponto de vista ocidental, né? Então, a minha intenção é um pouco fazer esse deslocamento, né? Aqui no canto superior esquerdo é a floresta de Chapire, né? A floresta de cristal do Davi Copenaua, está lá no livrinho dele A Queda do Céu, que tem essa intenção de mostrar as diferentes entidades que habitam o cosmos, né?
Aqui é um pouco a estrutura da minha pesquisa, eu vou passar um pouco por cima disso, mas só para dizer um pouco de como eu penso e estruturo essas questões, né? A terra como biblioteca indígena, que é uma fala que vem lá do bibliotecário, do Schalck, né? Que eu já falei no início. O corpo indígena como um modo de informar-se, né? Como dar um modo de dar a forma ao seu mundo, ou um modo de dar sentido ao seu mundo, né? A partir do corpo, e não mais, como muito próprio no Ocidente, a questão da alma, do intelecto, né? E aí a gente coloca a informação como algo diretamente associada a estruturas de conhecimento, né? Como a gente vê muito aqui no Brasil falando, a gente tem toda uma tradição de pensamento cognitivo que coloca a informação como aquilo que altera estruturas de conhecimento, como algo cognitivo, né? Como uma espécie de insumo que vai, digamos assim, resolver lacunas de conhecimento, lacunas informacionais que a gente tem. Na literatura a gente tem termos como o gap, né? Os anômalos do Belk, o gap da Carol Kutal, a gente tem a Brenda Derwin com a produção de sentido também, enfim, vários pensadores que colocam essa dimensão do cognitivo no primeiro plano, né? Eu acho, do meu ponto de vista, de ler as questões indígenas, que a nossa questão, do ponto de vista indígena, não é uma questão de espírito, ou de cultura, ou de alma, mas uma questão de corpo, né? O corpo é, digamos assim, esse grande vetor de transformação e de informar-se perante o mundo e os outros corpos, né? E o corpo também em seu duplo, né? Já que a pessoa indígena não é uma pessoa como um indivíduo, né? Aquela coisa indivisa da tradição moderna, mas algo plural, múltiplo, né? Ou como a Marilyn Streeter, que é uma antropóloga que trabalhou muitos anos com os polinésios, ela chama de divíduo, né? Que é uma pessoa em multiplicidade, né? Enfim, eu acho que essa é uma questão de fundo que a gente precisaria também pontuar. Não mais a alma no primeiro plano, mas sim o corpo, né? E por fim a língua, que também é corpo, né? Uma materialidade discursiva, como uma maneira de documentar as histórias das diferentes humanidades que habitam a natureza, desde um ponto de vista da biblioteca enquanto terra, né? Enfim, e essas são as três categorias básicas, no meu ponto de vista, da biblioteconomia indígena: a terra, o corpo e a língua. E esse textinho aqui, ao lado, foi um texto que muito me inspirou nessa estruturação da minha pesquisa, que é um texto escrito por três pessoas maori, né, que são os povos indígenas da Nova Zelândia, e como eles contam, a partir da estrutura de pensamento deles, a estrutura cosmológica dos maori, como eles contam a história de um pensamento informacional a partir do ponto de vista deles, né? E aí o nome, basicamente o nome está em maori, né? Mas a tradução quer dizer: com a estrutura certa, tecemos uma cesta forte, que é um provérbio maori que emana um pouco essa ideia da coletividade na formação de estruturas de conhecimento, né? E essas estruturas de conhecimento dos maori não estão somente na questão da biblioteconomia, da organização do conhecimento, mas habitam todo o ponto de vista da formação educacional enquanto política de Estado, né? Eles têm uma estrutura educacional baseada em níveis que são desenvolvidos a partir do ponto de vista maori, das mitologias deles, enfim. É algo muito interessante, foi a partir disso que eu estruturei um pouco, tá? Agora, falando um pouco de como surge essa questão da biblioteconomia indígena enquanto um discurso, digamos assim, formalizado e institucionalizado dentro da nossa área, que é justamente a partir da organização do conhecimento indígena. E digamos assim, esse nascimento desse campo e dessa tematização surge muito por conta, aqui embaixo tem dois textozinhos, né, do Tom Mazier e do Eugênio Frósio, que foi um debate travado aí em 1970, 1971, a publicação só sai em 71, mas desde 70 eles vinham debatendo
e assim, com certo fervor, inclusive, né? E aí sai lá num periódico associado à Biblioteca do Congresso Americano, a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, né? Um pouco desse debate quando o Tomasi, que era um professor, né, da Universidade de Chicago, de ascendência indígena, começa a questionar o setor de catalogação e de criação de cabeçalhos de assunto da Biblioteca do Congresso Americano, começou a questionar esse setor da Biblioteca do Congresso, afirmando que os povos indígenas estavam sendo subrepresentados, marginalizados e, de certo modo, atacados pelos modos de catalogação e classificação da Biblioteca do Congresso Americano. E nesse textozinho aqui, ele vai mostrar questões como tratar os povos indígenas de modo homogêneo, né? E aqui no Brasil, essa é uma discussão que a gente acessa recentemente, né? Com a mudança, né, da terminologia, deixando de se chamar índio, porque o índio traz essa dimensão de homogeneidade, quando que cada povo indígena possui a sua especificidade, né? Seu pensamento cosmológico próprio, seu modo de representar o seu mundo, enfim, não há uma dimensão homogênea, né? Então, Thomas Ye, lá em 1970, já questionava essas questões que estavam presentes, né, no cabeçalho de assunto lá da Biblioteca do Congresso Americano, e também o tratamento dos povos indígenas como relíquias do passado, ou seja, povos que existiram na antiguidade, mas que não existem mais, que foram incorporados pela sociedade americana e tiveram a sua cultura apagada, e agora eles são cidadãos americanos e não mais indígenas, né? No sentido de houve aí um acesso civilizatório a esses povos, né? Deixando de serem selvagens para se tornarem civilizados, né? Isso estava presente e o Tomazia denunciava nesse pequeno texto que ele vai debater com Frósio, que era o chefe lá da catalogação da Biblioteca Nacional, né? Então, outra coisa que ele coloca, aplicação de classificações temáticas imprecisas, inadequadas e discriminatórias, né? Exclusão de aspectos de realidades indígenas impossíveis de representar na língua inglesa ou fora dos contextos comunitários, ortografia incorreta, ou seja, muito da crítica que o Tomazia fazia estava associado a uma dimensão linguística de representação dos saberes indígenas, né? Por quê? A todo tempo, e hoje eu percebo muito isso também na nossa área, no tempo presente, contemporâneo, o exercício de quando a gente tenta tematizar as questões indígenas, a gente faz essa tematização sempre a partir dos nossos instrumentos, tá? A gente não coloca o ponto de vista indígena no primeiro plano para ouvir, para nós fazermos um exercício de escuta e, de certo modo, de transformação dos nossos saberes a partir do ponto de vista indígena. O que nós estamos fazendo a partir do nosso instrumental, que é colonial, que é ocidental, que tem uma estrutura de segmentação e divisão muito própria, e a partir desse instrumental colonial, a gente tenta incluir e abarcar esses saberes indígenas. Um exemplo disso recentemente, inclusive foi um trabalho premiado e tudo, lá no Enancib, um exercício de classificação da língua Guarani-Mbiá. E a pessoa que estava escrevendo a dissertação e tudo, relatou lá no GT2, que é o GT de representação e organização, a dificuldade que era de fazer a representação da linguagem, dessa linguagem tupi, né, a linguagem dos Imbiá, porque havia uma grande dose de polissemia nas palavras, né? E todo o exercício, ou boa parte do exercício que ela vinha fazendo para transformar essa língua num sistema de organização do conhecimento, passava por fazer um controle polissêmico dessa língua, que, por natureza, tem essa característica e é muito próprio das línguas indígenas, né? E ela dá um exemplo, lá no trabalho, né? Que a cor azul e a cor verde possuem a mesma palavra,
E isso, quem estuda classificação, enfim, e essas questões de sistema, é preciso a todo tempo ser combatido, né? Que é a ambiguidade. Aí você vê, se vocês, não sei se vocês tiveram contato com a CDD ou com a CDU, sempre no início desses códigos, a gente tem uma espécie de instrução, né? Essa instrução na CDU, em algumas CDDs, vem ao final, na CDU sempre vem no início. E quando a gente lê essas instruções de como usar o código, sempre tem essa dimensão de como o código combate a ambiguidade. E aí, quando a gente faz uma leitura mais historiográfica, que a gente tenta entender um pouco por que dessas questões, né, que habitam, né, o nosso campo, e a gente chega lá atrás, no Aristóteles, que é o grande cara que inventa, né, as categorias da classificação que são utilizadas até hoje, né? O pensamento aristotélico está representado na CDD e na CDU de modo assim, digamos, fulminante, né? E a questão que Aristóteles fala que a ambiguidade, e aí são as palavras do Aristóteles, né? Ele chama a ambiguidade é o mal da linguagem. E esse mal precisa ser a todo tempo combatido, né? E o que acontece? As línguas indígenas, elas são muito características dessa grande intencionalidade, ou seja, dessa profundidade da linguagem no sentido de uma polissemia, porque os discursos indígenas, os cantos indígenas, as suas escrituras, elas são caracterizadas por uma polifonia, né? Diversas vozes ocupam uma só voz, né? Isso é muito problemático no sentido de classificação. Só o que é que a gente faz? A gente, ao invés de entender todo esse plano linguístico dos povos indígenas, a gente passa a tentar, a todo tempo, combater isso como se fosse um mal, como Aristóteles dizia, né? Nós precisamos, a todo tempo, controlar essa polissemia. Nós precisamos, a todo tempo, combater esse discurso, digamos assim, fugidio, né? Que a Bárbara Cassam fala de um falar a pura perda, né? Enfim, que é muito próprio das línguas indígenas e entra em choque com essa nossa tradição da biblioteconomia, né? E aí, por conta desses questionamentos que o Thomasie faz ao Frósio, isso vai se desdobrando em outras questões, em outros estudos, em outros pesquisadores que começam a também fazer denúncias em outras áreas, né? E nas áreas de disseminação da informação, nas áreas de mediação da informação dos saberes indígenas, nas questões de política pública, nas questões de desenvolvimento de coleções, enfim, alguns campos da biblioteconomia começaram a também fazer denúncias em relação a como os saberes indígenas estavam sendo acessados pela nossa área. E é daí, por conta dessa denúncia que vem do Thomasie, ganha capilaridade na literatura, e essa denúncia que nasce de questões da organização do conhecimento, né? Ela passa a configurar todo o campo de uma biblioteconomia indígena que está baseada aí nessas três estruturas que eu falei com vocês: a terra, o corpo e a língua, né? Sendo a terra, corpo e língua são as três estruturas, no meu ponto de vista, né, que fabricam o idioma simbólico indígena a partir da condição amplificada das suas humanidades. Que essa é uma questão básica também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que difere demais os saberes indígenas do nosso conhecimento, é que nós consideramos algo enquanto conhecimento aquilo que é profundamente objetivado, né? Nossos exercícios de metodologia que nós fazemos são exercícios de compor métodos que tratem aquilo que eu estou pesquisando enquanto um objeto e que esse objeto seja depurado a partir de procedimentos metodológicos e eu tenha dessa depuração um produto, um objeto que eu vou apresentar como algo que configurarei como um conhecimento objetivo, tá? Os povos indígenas fazem o inverso, né? Aquilo que é configurado enquanto um conhecimento é algo vivo. Não há um processo de objetificação, ou, como alguns povos indígenas chamam de desencantamento. O processo é um processo de encantamento, de personalização daquilo que se estuda,
Então, agora, recentemente, saiu uma tradução para o português de um livro da Marisol de la Cadenha, não sei se vocês conhecem, que é uma pesquisadora peruana, que trabalhou ali por muitos anos entre o Peru e o Equador, o nome do livro é Seres Terra, né? Seres Terra, que é uma etnografia que ela faz lá atrás, quando ela fez o seu doutorado, no final dos anos 80, início do 90, a respeito de uma montanha, né? De uma montanha lá na região dos Andes, né? E a grande guerra que existia, uma guerra política, uma guerra de Estado, porque uma grande mineradora estava querendo fazer mineração dessa montanha, estava fazendo um grande lobby junto ao Estado, comprando, inclusive, políticos, né, para que a coisa acontecesse. E, do outro lado, existiam os povos indígenas que residiam ali e que aquilo era uma espécie que eles chamavam de reserva e aqui a gente chama de um aldeamento, enfim, né? Aqui o nosso processo é um processo de demarcação de terra, né, denominado assim. E aí a guerra era toda essa, como tirar os povos indígenas daquela região, inclusive oferecendo dinheiro, né? Enfim, ainda que o regime deles não é um regime capitalista. E aí a grande questão de fundo do livro é que a montanha, e aí tem uma espécie de ancião que acompanha a De la Cadenha, né? Nessa etnografia, a montanha para eles era uma espécie de avô. A montanha era um parente, era um ser terra. Então, para eles, não importava estar ali ou em outro lugar no sentido do dinheiro, né? Porque eles saindo daquele lugar, eles estariam se afastando de um parente ancestral, né? Então, a relação com o território, a relação com a terra, é uma relação de corpo e língua, né? É uma relação de pertencimento. Então, o que começa a ser debatido é como isso, que para os ocidentais seria uma espécie de objeto, e num sistema capitalista, um objeto passível de exploração através da mineração, para os povos indígenas era um ser. Um ser configurado por uma característica de pertencimento, né? Então, isso altera profundamente o que estava sendo discutido no sentido político, né? De um lado, a gente tinha a força do capital, de outro lado, tinha a força dos encantados, né? E isso altera, de certo modo, o que a gente entende por conhecimento também aqui no nosso campo, né? E aí eu trago algumas questões que eu chamo aqui as inscrições, né? As inscrições Terra, Corpo e Língua, que o Bruno Latour, que quem faleceu no ano, agora fez um ano, né? No finalzinho de outubro, foi um grande antropólogo, enfim, um defensor dos povos indígenas, das questões ambientais. E ele tem um livrinho, na verdade, um capítulo dentro do livrinho. O livro é O Poder das Bibliotecas, não sei se vocês já viram. É um livro maravilhoso, que foi editado na UFRJ. Ele não, acho que não se encontra mais a ele fisicamente, né? Mas na rede está disponível aí, se vocês colocarem aí Poder das Bibliotecas, provavelmente vocês conseguem o PDF dele. Dentro desse livro, o Latour tem um texto chamado As Redes que a Razão Desconhece, né? Bibliotecas, coleções, laboratórios, alguma coisa assim. E nesse textozinho ele vai dizer que a informação é essa espécie de inscrição, é uma certa materialidade que é veiculada entre territórios, né? Entre diferentes territórios. Aí ele vai citar alguns exemplos coloniais, né? Enfim, mas eu não vou entrar muito nessas questões, mas para dizer que a informação é uma materialidade, né? E essa materialidade, nós aqui do Ocidente, a gente trata muito no sentido da escrita, né? Dos discursos, enfim. É o que a gente chama na biblioteconomia da nossa primeira tradição da biblioteconomia brasileira, né? Que é a tradição humanista, né? Quando a gente vai estudar o que é isso de fato, o que é que quer dizer quando surge lá em 1821 a biblioteconomia e essa tradição humanística vinculada ao pensamento e à configuração dos franceses, né?
E nada mais é do que o humanismo para a biblioteconomia, que nasce lá no século XIX, é como o nosso campo da biblioteconomia vai analisar os materiais bibliográficos a partir de um ponto de vista da sua escritura, né? A escritura, a escrita, era o grande critério definidor de uma humanidade ou de um pensamento associado a uma cultura humana, né? E muito foi dito, né? O Wolff, que foi um grande historiador alemão do início do século XX, ele tem um livro chamado Os Povos Sem História, né? Os povos sem história são povos tidos como não humanos, né? Selvagens, porque não possuíam uma escrita, né? Uma escrita, e aí a escrita, obviamente, é levada no sentido da escrita alfabética. Né? Então, nesse primeiro momento da biblioteconomia humanística, tudo que não possuía uma escrita associada à escrita da tradição ocidental, que é uma escrita alfabética, né? Uma representação gráfica de sons, né? Isso, todo mundo que não tinha esse tipo de escrita era configurado como povo sem história, ou como alguns antropólogos chamavam também de culturas ágrafas, que não possuíam grafia, né? E muito se falou em torno disso há muito tempo. Hoje em dia também tem muita pesquisa a respeito disso. Tem um grande antropólogo e historiador inglês chamado Jack Gould. Ele tem 2 livros, por exemplo, basicamente assim, que fala muito disso, que é A Domesticação da Mente Selvagem, e um outro é que fala a escrita enquanto um modelo de organização do Estado, alguma coisa assim. Enfim, ele fala muito dessas questões de fundo. E aqui eu trago para a gente e a minha intenção de falar da biblioteconomia indígena, no sentido de que, olha, houve um apagamento, um não entendimento, ou uma rasura, né? Enfim, na terminologia mais academicista, vão chamar de um logocentrismo, ou de um etnocentrismo, né? Ou de um falocentrismo, enfim, que são as questões europeias como se fossem centrais, e tudo aquilo que escapa àquela perspectiva, aquele modo de visualizar as coisas, são caracterizadas como fora do saber, né? Fora da estrutura de conhecimento das epistemes. E aí o que eu trago aqui é justamente falas e representações de povos indígenas, mostrando que a todo tempo sempre houve escrita nos povos indígenas, né? E a escrita aqui é fundamental para caracterizar a biblioteconomia, porque a biblioteconomia basicamente sempre trabalhou com materiais bibliográficos, que são inscrições, né, de origem escrita, né, especialmente de materiais bibliográficos. E aqui tem a fala do André Baniwa, né, que ele deu uma entrevista em 2021 a um portal do UOL, que tinha uma curadora indígena, né? E aí ele dessa entrevista, ele vai dizer: a escrita Baniwa sempre existiu. E ele vai dizer: a palavra para escrita entre os Baniwa é lidana, né? Que pode ser, por exemplo, um grafismo na cestaria, um petroglifo nas pedras, os desenhos, os grafismos nas peles, as superfícies do mundo, né? Nas árvores, na pele natural de uma onça, na pele natural de uma tartaruga, de um jabuti. Aquilo ali são considerados, digamos assim, pictoglifos ou imagens, né, grafadas, seja pela natureza, seja pelo ser humano, são considerados tudo isso em uma escrita, uma lidana, né? Então, há uma perspectiva da escrita muito mais alargada, né, do que simplesmente essa escrita convencional que a gente, por exemplo, está vendo aqui nesse slide, né? Essas palavras aí estruturadas a partir da ordenação da língua portuguesa, né? Aí, por exemplo, os Maori vai chamar essas inscrições, essa escrita, né, Maori, de ticanga. E aí eles vão dizer, olha, esculturas são ticangas, ou seja, são escritas, painéis de tecidos são escritas, a poesia cantada são escritas, uma oralidade que tem uma finalidade escritural
né? A caraquia, que são os encantamentos, né? Aqueles cânticos que visam atribuir agência às coisas, né? Animar, né? Despertar a alma daqueles objetos. Esses encantamentos são espécies também de escrita. Os nomes dos lugares que estão associados, em geral, a ancestrais, né? São espécies de inscrições. Logo, o que eu estou tentando falar aqui um pouco é que isso que os povos indígenas entendem como escrita é muito maior do que o que os povos ocidentais entendem, né? E é isso que a gente precisa aprender a ler, né? Essa dimensionalidade, redimensionar, como lá no aquela imagenzinha do começo da nossa fala aqui nos slides, né? A gente passar o nosso dedo, untar de negro o nosso dedo nos livros da nossa história para mostrar e visualizar como os povos indígenas têm uma tradição riquíssima e talvez muito mais rica do que a dos ocidentais, mas que foi saqueada, né, e apagada por toda a violência, o epistemicídio, o genocídio, tudo que a gente sabe que aconteceu aqui desde a colonização, né? E aqui eu vou trazer agora brevemente algumas passagens, né, de pessoas indígenas da nossa área, e algumas que são de fora também, mostrando como isso acontece, né? A questão da terra, aí tem a frase da Iris Parens, que a gente abre aqui, né? O bibliotecário falando, a terra é nossa biblioteca. Depois a Débora Lee, que esse aqui na esquerda é um texto dela, que ela faz uma espécie de condensação da tese, ela faz uma tese sobre a organização do conhecimento indígena e publica esse textozinho, que é uma espécie de condensação dessa tese, onde ela diz, em forma de conselho, né, que ela vai ouvir diversas vozes indígenas a partir de questionamentos a respeito do conceito, o conceito que é o grande objeto, né, da organização do conhecimento, a questão das terminologias, as questões de estruturação, o sentido do mundo, né, que esses povos indígenas dão, a partir dessas diferentes vozes, né? Ela vai escutar uma série de pessoas indígenas e ela traz para cá como se fossem dois conselhos básicos para quem quer estudar biblioteconomia indígena ou organização do conhecimento indígena. Primeiro, comece sempre a partir da terra, da matriz geográfica do pensamento desse povo. Esse é o ponto inicial para quem estuda as questões de biblioteconomia indígena. Segundo, as questões ontológicas, ou seja, aquelas questões referentes aos seres, né? Epistêmicas aos saberes, e as relações de sociabilidade, né? O social dos povos indígenas estão sempre enraizadas na terra. Então, uma pesquisa que se configura enquanto uma pesquisa de biblioteconomia indígena ou de organização do conhecimento indígena, elas serão profundamente distintas porque cada territorialidade, cada aspecto dessa matriz geográfica terá uma cosmologia distinta, né? Então, aquilo que se procurará, aquilo que resultará dessas pesquisas sempre será distinto, né? Porque o pensamento, ele vem, aí tem a frase aqui em cima do Deleuze e do Guattari, né? Pensar se faz antes na relação entre o território e a terra, né? Essa especificidade de uma vivência e a terra como uma questão macro, né? Das entidades aí, no caso indígena. Então, são dois conselhos que a Débora Lee deixa, né? Sempre começar pela terra e sempre vincular as questões de fundamentação na terra, né? E, por fim, essa última frase aqui da Alicia Sherry e da Keshava Mukunda. A Alicia Sherry hoje já é professora da Universidade da Britânica, né, de Colômbia, lá no Canadá. Na época que ela escreve esse texto, ela era bibliotecária ainda, e a Keshava também é bibliotecária lá na biblioteca da Universidade da British Columbia. E elas vão dizer: a terra é a biblioteca da nossa língua, da nossa cultura, da nossa história, do nosso modo de vida e de nossas crenças. A terra é uma figura fundamental para entender, do ponto de vista biblioteconômico, esses saberes, né? Então, a partir do momento que a terra varia, variará também o saber a respeito das questões da biblioteconomia e dos povos indígenas, né? Então, esse é um ponto fundamental, a terra. O segundo ponto, o corpo, né? E aqui nós temos, não sei se vocês já viram esse livrinho aqui,
chamado Una Iwa, me perdoe se eu estou falando errado, né? Dos povos indígenas amazônicos, né? Os Unicum. Eles publicaram em 2013 esse pequeno livro, né? Que foi patrocinado, inclusive, na época, pelo Ministério da Cultura e foi publicado pela UFMG, numa coletânea. Esse livro é chamado Livro Vivo, né? Onde o pajé de lá, o Agostinho Manduca, ele vai narrar o mito de formação desse povo a partir desse livro. E ele vai nomear esse mito de formação como um livro vivo, né? E, basicamente, o que é que ele vai narrar? Olha, esse livro aqui está vivo porque ele porta os nossos saberes que são vivos, né? E aí ele vai narrar toda essa floresta que nos acomoda, que nos afaga, todas essas ervas aqui de cura, né? Que cura o nosso povo, que não nos deixa adoecer, que salva e que nos faz possível estar vivo aqui, nada mais são do que os nossos ancestrais transformados, né? Porque lá no mito de criação, basicamente, o que é que ele vai narrar nesse livro aqui, os ancestrais, eles não morrem, eles se encantam. E eles se encantam através da floresta, né? A floresta nada mais é do que os seus ancestrais, né? E aí é um pouco do que esse livrinho vai narrar. E esse livro, ele vai colocar isso, esse livro é o corpo vivo desse povo, né? E, enfim, essa é uma experiência específica, né, de povos indígenas aqui do Brasil. Mas aí nesse textinho embaixo aqui, que é um texto meu, que foi publicado no ano passado, Livronça, um conceito de livro na América Indígena, eu tento mostrar como isso vai acontecer em outros povos também, né? E aí eu vou chamar o livro na América Indígena de um livro onça, né? E aí eu faço essa brincadeira, livronça, e coloco o O maiúsculo aí simbolizando a glote da onça, né? Aquela boca aberta da onça. Enfim, para mostrar um pouco a força desse animal, né? Em diferentes tradições dos povos ameríndios e de como a onça é o sujeito por excelência, né? Ou como Viveiros de Castro chama também, é o humano por excelência, né? A onça. E aí eu vou mostrando um pouco como essas questões do corpo, né? Essa corporalidade que habita todas as coisas do mundo, né? Que habita as terras, né? A terra, inclusive, no modo macro, é fundamental também para nós entendermos esse pensamento, né? E aí eu coloco aqui, por exemplo, duas atribuições, né? O arquivo, eu não sei se vocês têm um curso de arquivologia aí, né? Mas essas três pensadoras também são três mulheres. Elas colocam um arquivo dos povos indígenas, é um arquivo vivo, né? Elas chamam de Live Archive. E o conhecimento pela Gozart, que é uma bibliotecária russa, né? Ela é uma bibliotecária indígena que viveu muitos anos. O povo dela vivia perto da Sibéria, né? Ela é de um povo indígena perto da Sibéria. E ela vai escrever um texto, esse texto dela de 2021 é uma espécie de revisão da literatura a respeito da biblioteconomia indígena. E ela vai dizer, olha, inicialmente o conhecimento para os povos indígenas é vivo, né? E ela vai mostrar diversos modos, né, dentro da literatura que ela acessa, como isso acontece, né? E aqui tem a frase do Schopenhauer, né? Que está lá na Queda do Céu, logo no capítulo que ele inaugura o texto, né? Ele faz um pequeno, não é nem um prefácio, né? Mas é um texto de abertura mesmo, chama O Devir Outro. No finalzinho do texto ele diz: eu, um Yanomami, dou a vocês os brancos esta pele de imagem que é minha, né? O livro, para o Schopenhauer, é uma espécie de pele de imagens, né? E a gente tem que entender o conceito de pele e também o conceito de imagem, que é totalmente diferente do que nós concebemos enquanto pele e enquanto imagem, né? A imagem é sempre uma dimensão transformativa, né? A imagem está associada também ao chapiri, né? Aos espíritos. E a pele é tudo aquilo que recobre o mundo, né? Não é só uma pele como a gente chama que é a nossa derme ou dos animais, né? Tudo aquilo, a casca de uma árvore é uma pele. É nesse sentido que ele vai falar da pele, né? A Pele de Imagens, que é o livro que ele dá aos brancos aí com toda uma narrativa da tradição Yanomami, né? Enfim, e essas questões do corpo,
são, digamos assim, acessadas, né, pelos povos indígenas como um grande livro selvagem, né? O corpo é uma espécie de pele de imagens que porta o conhecimento ancestral desses povos, né? E, por fim, a terceira categoria seria a língua, né? E aqui eu trago uma passagem da dissertação de mestrado da Sandra Benites. Não sei se vocês conhecem ela, agora ela está como curadora, se não me engano, no Museu Indígena, em São Paulo, e também ela foi curadora de algumas exposições do MASP, também lá em São Paulo. Ela é indígena, né, Guarani, e lá na dissertação dela tem esse pequeno trecho que eu acho que representa um pouco a importância da língua vinculada à dimensão territorial e à dimensão corporal, né, das línguas indígenas. Ela vai falar desde o ponto de vista guarani, né? Ela vai dizer: nós do povo guarani estamos dentro das palavras, para que vivas façam com que Arandu, o conhecimento tradicional, permaneça, visto que vivemos dentro da escrita viva, pois para o bem viver futuramente, nosso modo de ser precisa falar o que vivemos e vivemos dentro das palavras e sentimos as palavras que falamos, né? Então, essa dimensão corporal e linguística é fundamental para as pesquisas que estão associadas às questões indígenas, né? E aqui a gente tem essa espécie de manifesto da IFLA, né? Sobre o conhecimento tradicional indígena, onde a IFLA vai se basear muito num dispositivo, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que fala também sobre as questões de desenvolvimento sustentável e o conhecimento tradicional indígena, né? Onde tem uma série de instruções no sentido assim, de orientações para os profissionais bibliotecários e para as instituições bibliotecárias lidar com a preservação e a conservação das línguas indígenas. E aí isso vem muito na esteira depois, né, que sai isso da IFLA. A Unesco lança esse programa que é puxado, né, pelo governo boliviano, os indígenas bolivianos, os Aymara, que é essa década internacional das línguas indígenas, que nós estamos ainda nela, né? Nessa década, que é de 2022 a 2032, que é um projeto da Unesco de revitalização das línguas, já que a língua é o grande, digamos, é a grande matriz e o grande vetor de perpetuação dos corpos e das terras indígenas, né? Dos seus saberes, especialmente. Então, a língua seria aí, nessa espécie de arquitetura, né, da biblioteconomia indígena, o terceiro elemento fundamental para a gente estudar, né? Aqui, esse livrinho, não sei se vocês já viram, Descolonizando Metodologias, Pesquisa e Povos Indígenas, da Linda Smith, que é uma pesquisadora maori, né? Nesse livrinho, ela vai trazer uma agenda da pesquisa indígena no mundo, né? Ela é uma pesquisadora maori que atuou na Inglaterra por muitos anos, nos Estados Unidos também. Ela lança esse livrinho e ela faz um compilado de o que seriam ações metodológicas orientadas à pesquisa indígena no mundo, né? E aí ela vai listar 25 ações metodológicas, né? As ações estão um pouco aqui nesse mapa, né? Nomear, testemunhar, contar histórias, imaginar o futuro, reivindicar, relembrar, descobrir, revitalizar, enfim. E aí ela vai desdobrar isso, essas 25 ações. E aqui, nesse círculo onde ela coloca centralmente a dimensão da autodeterminação, né? A autodeterminação dos povos a partir dos seus diferentes saberes, corpos, terras e línguas, ela vai desdobrar essa autodeterminação em 4 categorias fundamentais. A saúde, né, que aí compreende a saúde física, espiritual, psicológica, social, coletiva e restaurativa. A descolonização, que seria ela de ordem política, social, espiritual e psicológica. A transformação, que seria da ordem psicológica, social, política, econômica e da mudança coletiva. E, por fim, a mobilização, que seria uma mobilização nacional, local, nacional, regional e global. Tá? E essas 4 categorias fundamentais estariam atravessadas pelas dimensões de sobrevivência, recuperação e desenvolvimento das pesquisas indígenas. Tá? Eu acho isso aqui um grande mapa, né, de quem deseja estudar as questões indígenas e de onde está também a biblioteconomia indígena, né?
acessando isso de diferentes modos, tanto no campo da saúde. Recentemente estive numa banca aqui na Federal de Alagoas, que estudava a questão do SUS indígena, né? Falando um pouco das questões de biblioteconomia também, a descolonização, e a gente tem muito material a respeito, as transformações também tem muita coisa, as mobilizações aí que tem mais uma dimensão da articulação política, né, desses povos, especialmente em relação à proteção e conservação de seus territórios, né, ante todos os avanços aí sistêmicos do capitalismo, tá? Então eu acho que isso são as categorias básicas, né, dessa biblioteconomia indígena. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos agora, tá? Isso aqui é um tesauro maori, tá? Os maori lá, os povos indígenas da Nova Zelândia, né, criaram um tesauro para enviar, eles que fazem a atualização periódica desse tesauro, e eles enviam esse tesauro para a Biblioteca do Congresso Americano fazer uma representação devida e correta dos saberes maori. Tá? Então, eles têm esse ato, digamos assim, de autodeterminação, né? Aí, no caso, uma autodeterminação terminológica de representação dos seus saberes e envio para a Biblioteca do Congresso. E a grande novidade que eles criam nesse tesauro é que o universo está representado a partir de 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. E nesses pontos cardeais, eles incluem uma dimensão que é, digamos assim, é uma dimensão que não é vista em nenhuma estrutura de tesauro fora das questões indígenas, que é essa dimensão espiritual. Tá? A dimensão espiritual é uma inovação que os Maori fizeram para a representação de seus saberes. E dentro do domínio espiritual, eles colocam a filosofia deles, as manifestações desses diferentes espíritos e as suas dimensões aí distintas entre o espaço e o tempo, né? Que é um modo também de conceber espaço e tempo distinto do nosso modo, né? E eles vão explicando, aqui são duas pesquisadoras também, né? Maori, que colocam esse tesauro, fazem a atualização e escrevem esse texto, que é um texto de 2015 que saiu numa coleção, num número especial da revista de catalogação e classificação, que é depositada pela Emerald, se não me engano. E saiu esse número especial e esse texto está lá. E aí elas mostram como os maoris se organizaram para compor esse tesauro que tem essa dimensão espiritual, que é uma transformação nesse campo da organização do conhecimento, tá? Aqui é um cabeçalho de assunto maori também, que eles organizam uma lista terminológica, né? Com toda a terminologia maori, também para enviar para o cabeçalho de assunto da Biblioteca do Congresso, e eles fazem atualização periódica. Esse cabeçalho de assunto, por exemplo, ele está acessível online, tem um site, é só entrar lá, a gente acompanha, e eles estruturaram esse cabeçalho de assunto a partir da organização da filosofia maori, né? Que aí eles colocam essa pirâmide aqui, colocam no meio a filosofia deles, e divide também a dimensão espiritual, dimensão mental e dimensão física. Né? E aí eles fazem toda uma atribuição, uma argumentação do porquê é importante para a epistemologia dele, ou seja, o modo de estruturação dos saberes maori, essa estrutura é dividida aí a partir da filosofia maori em dimensão mental, física e espiritual. Tá? É um exemplo de cabeçalho de assunto, uma lista de termos. E aqui a classificação de Dier, né? Brian Dier é um sistema de classificação que vem sendo usado atualmente. Ele foi revisitado, reformulado, readaptado, né, na verdade, pela Lixa e pela Quechave, que são, na época, aí, eram duas bibliotecárias, né, que atuavam lá na biblioteca da Universidade da British Columbia, e elas pegam esse sistema de classificação que foi desenvolvida pelo Brian Dier, que foi um bibliotecário Mohawk, americano, né, norte-americano, e ele desenvolveu esse sistema para a Assembleia das Primeiras Nações do Canadá. Ele, na verdade, ele não foi americano, ele era canadense.
Mualk. E aí ele desenvolve um sistema de classificação para a Assembleia das Primeiras Nações, baseado no pensamento indígena, Mualk, obviamente, que era a tradição dele, mas que também representasse ali todos os povos indígenas que estavam ali, que eram signatários dessa Assembleia, né? As Primeiras Nações é o modo que os canadenses chamam o que nós atribuímos aqui como povos originários, né? E aí o que é que elas fazem? Elas pegam a estrutura do Brian Deere, reformulam essa estrutura aqui que eu coloquei, mas a grande inovação, que é a presença, digamos assim, do pensamento indígena no sistema de classificação, é que o Brian Deere faz diferentemente dos sistemas bibliográficos de classificação ocidentais, especialmente a classificação decimal de Dewey, a CDD, e a CDU do Outlet, que tem um princípio de classificação baseado no princípio de vizinhança temática, né? A gente classifica os materiais a partir de um ponto de vista do assunto, né? Quais assuntos são próximos entre si? E a proximidade é estabelecida pelas classes principais que estão distribuídas a partir da estrutura das ciências ocidentais, né? Que é o princípio que vem aí a CDD e a CDU derivam da classificação de Bacon, né? Francis Bacon, que era uma classificação científica, né? Então, o horizonte bibliográfico é baseado no horizonte da ciência, né? E o que o Brian Deere vai dizer, olha, o nosso princípio de organização do conhecimento não é um princípio temático, mas um princípio baseado na Terra, um princípio territorial. E o que é que ele vai fazer? Ao invés de organizar os materiais bibliográficos e informacionais indígenas a partir de temas e assuntos, ele vai organizar a biblioteca a partir do território. Ou seja, o princípio é um princípio etnocartográfico. O que é que ele vai fazer? Onde os povos indígenas estão localizados no mapa do Canadá e dos Estados Unidos? Aí ele vai fazer uma cartografia dessas diferentes etnias. E a organização é o povo indígena que tiver ao lado do outro, é assim que os materiais serão organizados na biblioteca. Por exemplo, no nosso caso aqui de Sergipe, né? A gente tem hoje 3 povos indígenas que habitam aqui o nosso estado. O Xocó, os Cariri e os Funiô. São os 3 que estão aqui. Então, na biblioteca, na classificação do Brian Deere, os Xocó, os Cariri e os Funiô estarão lado a lado nas prateleiras, tá? É um princípio territorial de organização do conhecimento, não um princípio de tema, não um princípio de assunto, mas um princípio de território, tá? E essa é a grande revolução que ele faz, porque a biblioteca da Assembleia das Primeiras Nações era uma representação do mapa das primeiras nações que habitavam os Estados Unidos e o Canadá. Quando se olhava por cima a biblioteca, a estrutura das prateleiras era a estrutura de como os povos indígenas estavam organizados no mapa. E essa é a grande inovação que o Brian Deere faz nos sistemas de organização do conhecimento a partir de um ponto de vista indígena, tá? Aqui é uma pequena cartografia que eu fiz há um tempo atrás das principais iniciativas, né, de redes informacionais indígenas que tem no mundo. Tem muita coisa sendo feita lá fora. Aqui no Brasil está começando, né? Mas ainda não tem uma força assim muito grande, não tem uma organização muito, digamos assim, já constituída, estabilizada, né? Mas fora a gente já tem muita coisa. Aqui do lado também tem alguns sistemas de organização do conhecimento indígena, né? Eu trouxe aqui para vocês o Tesouro Maori, mas a gente tem também outros tesauros, outros sistemas, outras taxonomias, enfim, a própria classificação do Brian Deere, enfim, que trazem outros elementos indígenas que estão transformando os nossos processos e os nossos sistemas de organização do conhecimento. A IFLA, periodicamente, enfim, teve um tempo que parou, mas parece que agora vai acontecer novamente, fazia um compilado de iniciativas bibliotecárias indígenas na América Latina, né? Aí nesse livrinho aqui, por exemplo, ela traz, né, o Bibliobus na
Araucânia chilena, os barcos na Amazônia peruana, né? Os barcos que levam livros, bibliotecas que prestam serviços em residências particulares, com auxílio às comunidades indígenas, enfim. Tem uma série de iniciativas relatadas aqui. Não são muitas, né? Porque, vejam, eles estão falando de um continente como um todo, né? A América toda, do norte ao sul. E tem apenas algumas ações, mas essas ações existem, né? A biblioteconomia indígena está aí, está viva, e acontecendo. E aqui são algumas áreas hoje em dia, né, que a gente pode configurar, que já tem algumas pesquisas na literatura tratando sobre isso, né? As questões de desenvolvimento de bibliotecas indígenas, gestão indígena de bibliotecas digitais, curadoria e desenvolvimento de coleções indígenas, política de informação, educação e alfabetização indígena, enfim. Tem uma série de temas que vem sendo trabalhado nesse sentido. E agora, pessoal, só para caminhar um pouco para o fim, eu acho que eu já falei demais, né? Enfim, professor é difícil. Eu só quero trazer aqui para vocês alguns ecos, eu chamei assim, ecos pré-coloniais, né? De uma biblioteconomia indígena que vivia aqui. Estava aqui antes da chegada dos espanhóis e portugueses, né? Também dos franceses, holandeses, ingleses, enfim, do mundo ocidental. Antes da chegada do mundo ocidental, aqui na nossa América pré-hispânica, já existia uma biblioteconomia indígena e que a gente passa ao largo na graduação, né? Não é algo que é tematizado. Eu mesmo passei assim, desconhecia totalmente isso, eu só vim saber disso quando já estava no doutorado, por conta das minhas pesquisas, que eram assim, muito fora da estrutura básica, né, do que se pesquisa na nossa área. Eu escapei muito nesse sentido de ler coisas fora da tradição, né? E aí eu me encontrei com essas questões e eu queria trazer aqui para vocês um pouco disso, né, que eu encontrei por aí, e gostaria que vocês também soubessem, né, que isso existia antes da chegada do mundo ocidental, né? Que o livro não é um objeto próprio, exclusivo do Ocidente, né? Nem do Oriente Chinês, assim, que é muito, de certo modo também, né? Porque o papel veio de lá, tinha uma certa tradição também. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que aqui a gente já possuía, por exemplo, escolas, né? Que aqui é uma representação em um livro indígena de uma escola, né? A estrutura de uma escola do edifício, né? Que eles chamavam aqui, no caso, os povos Naua, que são os ancestrais dos astecas, né? Que ficavam, né? À época onde hoje é mais ou menos a cidade do México, né? Ali no norte do México. Eles viviam lá, e dentro desses povos existia a Calmacac, a escola, onde era ensinado a leitura e a escrita, né? E a feitura também de livros, que acontecia nessa estrutura aqui na direita, que eles chamavam de Amox Cali, né? Cali é casa, Amox vem de Amoxtli, que é livro, né? A casa dos livros, ou seja, a biblioteca. Então, nesse lugar existia, antes da chegada dos espanhóis, bibliotecas, né? E aí, mais uma vez, ecoa a frase da Leda Martins, que é uma professora titular, agora acho que ela já é aposentada da UFMG. Ela estudou muito essa interseção nos saberes tradicionais, de saberes oriundos dos povos africanos, diaspóricos, né, e dos povos indígenas, né? Como as culturas se misturaram, por exemplo, nos reisados, né? Que são representações da cultura popular de diversos lugares do país, né? E aí ela vai estudando um pouco isso, e ela tem uma frase lapidar nesse textinho, que ela diz: não existem culturas ágrafas, né? Não existem. A grafia ou a escritura, ela acontece de diversas maneiras. A escritura que nós fazemos, que é a escritura alfabética, é apenas um modo de cultura grafa, né? Existem outros modos. E é isso que a gente precisa estudar no sentido da biblioteconomia também. Daí que eu coloco esse questionamento: um futuro ancestral da biblioteconomia, ou seja, um retorno a um passado que ainda está por vir, para a gente conhecer, né, que existia aqui na nossa terra, na América, ou em Abiala, como os Cunas chamavam, né, essa extensão territorial,
que nós denominamos América, né, a partir do Ocidente, né? E aqui, nesse livrinho aqui, o livro do Quarto Mundo, os textos americanos como parte de um múltiplo livro, né, que é do Gordon Brotherton, foi um professor falecido também no ano passado, inglês, mas que viveu a vida toda aqui na América, aqui no Brasil. Ele foi professor na USP um tempo, frequentou muito a UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México, né? Enfim, foi uma pessoa que estudou as questões das escrituras mesoamericanas, né? De um modo assim sistemático, e nesse livrinho aqui ele vai trazer muito disso, né? E o que ele vai chamar de uma espécie de gramatologia da América. Gramatologia é um termo de um pensador francês chamado Derrida, né? Que significa a ciência das escrituras, né? E aí o que ele vai dizer? Olha, existe uma ciência das escrituras na América, né? E aí ele vai mostrar aqui, por exemplo, signos pitoglíficos, ideográficos, né? Que não são apenas fonéticos, eles estão diretamente associados à dimensão escritural, não tem som, né? O som não possui semântica, como a gente diz na nossa área, né? Signos pictóricos, figurativos. Aí ele vai mostrar uma série de elementos que eu vou passando aqui para vocês verem também, tá? Aqui é uma espécie de livro dos povos Otomi, que ficam ali hoje no sul da Guatemala, né? Eles faziam o livro com lenços, né? Lenços de algodão. E aí é uma representação do livro onde eles contam o mau encontro, né? O encontro dos povos indígenas com os povos ocidentais, né? E aqui são exemplos de suportes, né? Da escrita, ou como Copenhague chamava, das pedras do mundo, né? Eles escreviam sobre a madeira, sobre cerâmicas, os vasos, né? Sobre ossos, pedras, tem as grandes estelas, né? Aquelas pedras com a face humana, né? Que é muito comum na região da Mesoamérica. Estuques, que são os murais, né? Que aí virou como uma representação da arte moderna mexicana, né? Aí o Diogo Rivera, que eu trouxe aqui recentemente também, o mural dele, a América Pré-Hispânica, né? Utilizou muito, né? Revolucionou a arte mexicana a partir dessa tradição indígena, né? Própria do México. O tecido, né? Como os lenços de algodão, que é essa representação aqui ao lado. A pele de animal, que aí eles usavam em geral ou o veado ou o jaguar, que é a onça, né? Como peles para inscrição, mas aí, em geral, essas peles eram utilizadas apenas para escrituras que tinham um grande apelo, digamos assim, jurídico-administrativo, né? Era algo utilizado mais pelas realezas das diferentes tradições, porque durava mais, né? A pele do animal. E a pele da onça é uma espécie de um papel de ouro, digamos assim, na nossa tradição, né? Então, tinham usos assim muito específicos, né? Cada material desse tinha uma utilidade, tinha uma representação simbólica nessas sociedades. E, por fim, o papel, né? Que aí, em geral, eles faziam do amate, maguey e quizolte. O amate é uma espécie de figueira, né? O maguey é uma espécie de... como a gente fala... Aqui a gente tem uma... Como os seringueiros, né? Eles pegam aquela toda pontiaguda, esqueci agora o nome, enfim. E o quizote é uma espécie de cacto, né? Enfim, eles retiravam o sumo desses vegetais para fazer o papel, né? Já a gente aqui, a gente tem uma tradição mais vinculada ao papiro, num primeiro momento, né? Depois, com o chinês, a gente vai desenvolvendo isso com outras materialidades. Hoje em dia, o eucalipto, né? A principal matéria-prima para a feitura de papéis, né? E os formatos também são importantes para eles, né? O livro, em geral, os livros indígenas, em geral, eram organizados em biombos, né? Eles abriam assim como se fosse uma espécie de biombo, como a gente vê nos filmes orientais, né? Da Coreia, do Japão, quando uma pessoa vai se trocar, tem aquele biombo que abre, né? A estrutura do livro é quase sempre em biombo, mas a gente vê também em tiras, que é o caso desse aqui. O lenço de algodão é uma tira, né? Ou em forma de lenço, uma representação, né? Dentro de um lenço mesmo, que a gente usa para se enxugar, do suor, enfim.
Em rolo, que era o formato clássico do Ocidente, e também em folhas, né? Folhas avulsas. São formatos que são vistos na tradição, né? Aqui é o mural do Diego Rivera, né? De 1950, que ele denomina Fabricantes de Papel, que ele faz a representação de como os indígenas faziam papel aqui a partir do maguey. Aqui o maguey aqui, ó. Não sei se vocês veem o meu mousezinho passando, enfim. Mas eles extraíam o insumo daqui e faziam todo aquele processo. E estou voltando, espera um pouco. Bati aqui sem querer. Só para vocês verem essa representação. E uma coisa assim muito que fica fora dessa nossa tradição, por exemplo, de disciplinas como História do Livro. Eu acho que no EAD, no PPC não tem essa disciplina, né? Mas é muito comum, foi muito assim, uma disciplina clássica, né, da biblioteconomia. No presencial, a maioria dos cursos tem. Esse livrinho aqui, chamado O Aparecimento do Livro, do Lucien Lefebvre e do Henri Jean Martin, é o livro que funda a cadeira, a cátedra, né, de História do Livro no Ocidente, lá nos anos 50. Né? A primeira cátedra que estuda a história do livro no mundo surge lá na Academia Francesa a partir desse livro aqui, O Aparecimento do Livro, que tem em português, né? Essa é a versão que a EDUSP traduziu. E nesse livro conta a longa história, é um livro gigantesco, eu tenho até ele aqui, enfim, depois posso mostrar, tem mais de 600 páginas, eu acho, é uma coisa assim imensa, e ele vai narrar toda uma história do papel como se fosse o grande insumo para o aparecimento ou o nascimento do livro, né? Só que em momento algum ele cita a presença do papel no mundo indígena americano, especialmente o mesoamericano, né? E aí ele faz, por exemplo, olha, o papel vai aparecer na China lá no século II depois de Cristo, por conta dos conflitos entre a China e a Ásia Menor, que hoje em dia é aquela região do Oriente Médio. Uma pessoa, enfim, um soldado, né, chinês, foi aprisionado pelos árabes e os árabes torturaram essa pessoa, né? Tem a narrativa toda lá. E a pessoa ensinou o ofício de fabricar o papel para os árabes. E o papel chega no mundo árabe no século VIII. No século X, os árabes já têm praticamente todos os seus livros e escrituras em papel. E o papel só vai acessar a Europa no século XI, a partir da invasão otomana à Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. E é por aí, especialmente pelo sul da Espanha, que o papel acessa a Europa, e daí em diante você já conhece a história, até a invenção da prensa por Gutenberg, em 1450, aquela coisa toda, século XV, e todas as transformações que isso ensejou, né? Só que o papel no mundo mesoamericano, ele é configurado como anterior, por exemplo, ao século II chinês, né? Existem relatos de fabricação de papel lá no século 20 a.C., entre os povos indígenas. É algo assim muito, muito, muito antigo, né? E a gente desconhece. E é muito comum a gente ver na literatura sobre história do livro que o papel foi criado pela China. O papel nasceu na China. E aqui nós já tínhamos papel há trocentos anos antes, né? Mas é uma história que precisa ser contada, reafirmada de certo modo, né? E esse é o nosso exercício, né? E por que essa história foi, digamos assim, apagada, invisibilizada, né? Por conta dessas questões aqui. Aqui é uma representação, né, de um livro de 1530, da queima de livros indígenas, né? E aqui os franciscanos relatavam, olha, nós queimamos demais os livros deles e agora eles não querem mais apresentar os livros para nós, porque os franciscanos eles queriam entender um pouco a escritura indígena para fazer a reprodução dessas histórias, né? Mas no sentido mais de preservação do conhecimento. Só que uma tradição que chegou anterior, né, enfim, de franciscanos também, queimavam todos os livros indígenas que encontravam, segundo o argumento de que tratava-se de obra demoníaca, né?
enfim, naquela época a Inquisição estava muito em voga, essa coisa toda, e esses livros foram queimados. Os indígenas, vendo esse ato de epistemicídio ocidental, né, começaram a negar, dizer que não possuíam livros, a negar que possuíam cultura escrita, e o que eles fizeram? Eles esconderam os seus livros, né? E isso sobreviveu assim de um modo muito clandestino à colonização, né? Até que os estudos mais contemporâneos vêm mostrar que isso estava lá, essa questão toda, né? Aqui eu trago algumas citações falando do xamanizar a escrita, né? Essa dimensão viva da escritura é muito presente entre os povos indígenas. Aqui são os vasos maia, que esses pesquisadores ingleses chamaram de códice ou livro de cerâmica, né? A cerâmica como um livro, uma representação, né? Que tinha a mesma estrutura de uma narrativa historiográfica presente em livros. Esse aqui de baixo, por exemplo, é um vaso aberto. Esse vaso aqui da esquerda, ele todo aberto, né? O museu fotografou e colocou lá. Eu printei e trouxe aqui para vocês verem que aqui é justamente um escriba maia, que tinha esse nome aqui, Tsibi, né, que era o pintor escriba maia, ensinando os seus discípulos. Se vocês verem aqui essas pinturas pretas, a escrita maia, né, pictoglífica, muito próxima da pele da onça, né? E aí eles eram chamados também, a tradição dos Andes, né? Era chamada de sacerdote jaguar, sacerdotes onça, né? E aqui eles estão ensinando o ofício da escritura para os discípulos, né? Enfim, aqui é uma lista de nomes, por exemplo, indígenas, né, que estão diretamente, é um léxico muito próximo da biblioteconomia indígena, né? Por exemplo, eles chamavam o Amox Cali, que eu já trouxe aqui, né, a casa de livros. O bibliotecário tinha um nome para isso, né? Amox Calmatini, bibliotecários, catálogos. E, enfim, eu acho muito expressivo esse aqui, Amox Taplan, que eles diziam que a terra, aqui são os Naua, né? Os ancestrais dos astecas, eles diziam que a terra deles era uma terra de livros, né? Eles configuravam a sua própria territorialidade como uma terra de livros. E aqui é um print que eu tirei de um livro indígena mostrando, né, esse Tacuilo, que era o pintor escriba, aquele que escreve, né, o bibliotecário também, ensinando ao discípulo a arte da escrita, e essa representação em caracol aqui é uma representação da fala, né? Que a escrita para eles está diretamente associada à oralidade. Enfim. Aqui é o Leon Portilla, que é um pesquisador mexicano, Naua, descendente da Naua, né? Ele diz: o livro é como um ser animado. Os risquinhos, as inscrições falam e comunicam sobre aquilo que testemunham. A escrita é um misterioso ser que vê e fala o que se sabe, né? Ou seja, o livro tem esse caráter vivo, muito presente na cultura deles, né? E aqui é um poema de um forjador de cantos Naua, inspirado aqui no doador de vida, que é o Quetzalcoatl, né? Que ele diz: com flores doador da vida, com cantos das cor, com cantos sombreias aos que hão de viver na terra, depois porá fim às águias e jaguares. Só em teu livro de pinturas vivemos aqui sobre a terra. Tu sombreia os que hão de viver na terra. Só em teu livro de pinturas vivemos aqui sobre a terra, né? Para vocês perceberem a força e a dimensão essencial e fundamental do livro. Aqui é um outro canto, tá? Enfim, eu acho que eu já ultrapassei demais o tempo, mas aí eu vou deixar esse material com vocês darem uma lida, mas só para mostrar para vocês como isso foi tão presente nessas culturas, que isso foi apagado. Isso é muito próprio da história da biblioteconomia indígena, e a gente não vê isso, e eu faço esse exercício aqui com vocês de trazer para vocês essa magnitude desse conhecimento indígena que nós desconhecemos. Aqui é o formato em biombo, tá? Que eu falei para vocês mais atrás. Aqui é o livro aberto, né? Um livro indígena. Ele se abre assim e a história vem da esquerda para a direita, né? Como na nossa tradição. Aqui o nome para livro, Amoxli, quer dizer livro, que é Amoxli, Amat, né? Aqui o AM vem de Amat, que é o papel, Oxhuila, que era a espécie de cola que reunia essas folhas, né?
no biombo aí, eles colavam com uma espécie de resina os cantos, e o sufixo "cli", que é um sufixo comum para uma dimensão de territorialidade, né? Um papel que une diversos territórios, né? E esses territórios aí configurados pelas diferentes culturas. Aqui é uma representação de um deus maia, né? O pintor escriba. Se vocês observarem aqui, na mão direita, ele tem um pincel. Aqui na representação dele fica mais claro, tá? Aqui nessa mão ele tem um pincel aqui em cima. Na mão esquerda, ele segura uma concha que servia como uma espécie de tinteiro, né? Onde ele molhava o pincel com a tinta preta e vermelha. O papel feito de amate sai da língua. A língua dele simboliza que a escritura, o livro e o papel, a capacidade de oralidade e de escritura estão associadas, são simultâneas, tá? A oralidade e a escritura, ou a oralitura, né, como a Leda Martins chama, caminham juntas, né? E o que esse Deus fazia? A arte de escrever livros, a arte de fazer diferentes escrituras sobre as peles do mundo estava associada ao fato de endeusar as coisas do mundo, ou seja, de despertar as almas dessas coisas do mundo a partir das escrituras. Aqui é uma exposição na USP de um livro desse aberto, né? Aqui é um códice feito em pele de animal, tá? Aqui para dizer o que era tributável, o Códice Mendonça fala um pouco da tributação, né? O que equivalia como moeda de troca. Aqui é o Xilambalã, é o livro maia, né? É o livro de formação do mundo, ele todo aberto, que foi escrito pelos sacerdotes jaguares, que tem um pouco, o horizonte disso está nesse conto do Borges, não sei se vocês já leram, A Escrita do Deus, que o Borges vai falar como um sacerdote maia preso ao lado de uma onça, ele percebe no corpo da onça uma escritura, que seria a escritura divina, né, a escrita do Deus, e como ele começa a decifrar na pele do jaguar uma escritura muito própria, né? E aí é ficcional, mas está associado a essa tradição maia, né, dos sacerdotes jaguares, e também aqui no Brasil nós temos no Alto Xingu os bororó, que fazem esse exercício da escritura com pele de onça, né? Eles interpretam a face da pele da onça, a face externa, como uma escrita da natureza, e a face interna seria uma espécie de escrita humana. E essa conexão seria uma conexão que se estabeleceria em vista de um saber divino, enfim, vinculados às questões dos encantamentos, né? Aqui são livros, né? Uma coleção de livros, e aqui os nomes deles, tá? Que os Naú atribuía. Aqui eu trouxe mais os dos Naú, que estavam mais fáceis, mas, enfim, várias tradições possuem diversos nomes para atribuir os livros, né? Existiam os livros dos anos, que são espécies de calendários, né? Dos dias e dos destinos, dos sonhos, dos cânticos ancestrais. Os livros das famílias, né, são aqueles genealógicos, das terras, a distribuição dos povos, das palavras antigas, que são os livros sagrados. Os médicos, existiam até livros sobre livros, são as nossas bibliografias, né? Livros que listavam quantos livros haviam nas bibliotecas, nas escolas, enfim. Eu falo um pouco sobre isso nesse textinho meu aqui, outros livros, outras grafias, relatos indígenas. Aqui é um livro maia, e se vocês observarem, tem a escrita logossilábica, né, que mistura a dimensão pictográfica com a dimensão sonora dos maia, né? Simula muito a pele da onça, né? As marcas que estão presentes na pele da onça. E é isso, pessoal. Eu termino aqui com essa frasezinha do Gabriel Garcia Marques, né, que é uma figura que vem de um território de aldeamento indígena, né? A avó dele, que passou muito do que ele trouxe para a gente na literatura colombiana e da literatura latino-americana, né? Muito presente em saberes indígenas na literatura dele. E eu trago aí essa frasezinha final que ele fala no seu discurso em 1982, quando ele ganha o Nobel, né? O Nobel de Literatura, o primeiro escritor latino-americano a ter esse Nobel, e no finalzinho da fala dele ele deixa essa passagem que eu acho que é muito representativa,
para essas questões que eu trouxe aqui hoje para vocês, né? Onde ele diz: apesar disso, da opressão, do saque e abandono, respondemos com vida. Nem enchentes, nem pragas, nem fome, nem cataclismos, nem mesmo as eternas guerras, séculos após séculos, foram capazes de subjugar a persistente vantagem que a vida tem sobre a morte, tá? Então é isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Peço perdão aí pelo desdobrar da hora. Acaba que, enfim, é um tema que é muito caro a mim, eu acabo falando demais. Mas é isso. A apresentação eu vou deixar aqui para a Thaís distribuir para vocês, tá? Obrigada, professor. Muito obrigada pela apresentação. Eu só tenho realmente a agradecer, porque quando eu aceitei o desafio dessa disciplina, né, eu sabia a dificuldade que ia ser relacionar esse tema, né, com o que estava sendo proposto aqui para o curso. Porque, infelizmente, né, como você bem falou desde o começo da palestra, nós ainda não temos avançado, né, muitos avanços no sentido de pesquisas e de profissionais que trabalhem essa temática. Então, para mim, a primeira surpresa foi quando eu encontrei a sua publicação lá na Brapse, né, quando eu encontrei o artigo, que eu disse, nossa, a gente tem alguém aqui, né, porque a gente vê muitos trabalhos, mas sempre direcionados geralmente, né, a questão da antropologia, né? E aí a gente tenta aproximar isso daquilo que é a nossa realidade. Né? Eu acho que no contexto né, dos ambientes de informação, o que de fato mais se aproxima a essa realidade, é esse contexto dos conhecimentos e dos saberes indígenas, dessa perspectiva, né, decolonial, são os espaços dos museus, é a museologia, de fato. Né? Para a gente ainda tem sido um pouco difícil trazer essa realidade. É algo que emerge, que não tem, a gente já está num ponto que não tem mais, a gente vai ter, né, que se adequar a isso durante muito tempo, por mais que a nossa área tenha relutado, né, de alguma forma, eu acredito, né, que a gente não tem mais, né, para onde correr nesse momento. E eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer esse tipo de discussão para dentro da nossa área de trabalho, né, desde a graduação e semeando isso com os alunos, né, eu sei que talvez para os alunos, a princípio, né, seja um pouco confuso começar a entender esses conceitos e como relacionar isso com as nossas práticas, com os nossos desafios, com as nossas pesquisas, mas eu acho que é uma temática que precisa estar, sim, presente, né, nos nossos espaços, né, de diálogo da biblioteconomia. Eu achei, assim, fantástico, porque tudo que tu trouxeste, né, para a gente é uma aproximação no sentido de tentar entender como que a gente pode trazer essas realidades, né, que foram muito bem expostas aí, para a nossa realidade, né, para a nossa questão indígena, né, Brasil, né, aqui, o que esses modelos podem propor para a gente, né. Eu acho que o principal, a chave de tudo isso é a gente entender que nós não podemos, né, estipular, dizer como deve ser ou não, né, organizado esses conhecimentos, esses saberes, né, a gente não pode impor isso a essas comunidades, na verdade é um olhar atento, né, é uma escuta atenta, para que a gente possa entender a melhor forma de acompanhar esses processos, né, e que como sempre, né, que a gente sempre fala dessas questões, pedir licença a eles, que são eles os detentores desse conhecimento, né, entender que são eles que têm lugar de fala nesse momento, e que esse modelo que a gente aprendeu a construir na graduação, na pesquisa científica, acadêmica num todo, ele não vai, né, conseguir se enquadrar, se encaixar, né, a esse tipo de conhecimentos. E eu acho tudo isso muito fantástico, né? Eu espero que saiam muitas e muitas discussões ainda nesse sentido, sabe, professor? Eu espero que a gente consiga avançar, né, tanto a biblioteconomia como a documentação, como a ciência da informação, nesse sentido e nessa compreensão, até mesmo porque nós, né, ciência da informação, nos dizemos que estamos no paradigma social, né? Então, se a gente está no paradigma social, a gente já tinha que estar trabalhando isso há muito tempo, e eu espero de verdade que avancem essas discussões. Estou muito feliz, professor, pela apresentação, muito feliz mesmo de ter conhecido seu trabalho, foi uma honra. Muito obrigado, a gente só tem a agradecer. Eu que agradeço, Thaís. Enfim, é assim, o contato com o outro, né, independentemente se o outro é indígena ou não, é sempre um contato de, digamos assim, que nos incomoda, né? De certo modo, assim, há um estranhamento, né, que se dá nesse contato, o outro é diferente de nós, né? Então há uma dificuldade de compreensão, há uma certa dor, um certo sofrimento com isso, né? Mas eu acho que a gente tem que nos colocar nesse lugar de escuta, né? Enquanto estrangeiros que somos, né? De certo modo, não sei se todo mundo aqui
está fora, né, de comunidades indígenas, mas assim, a nossa formação acaba por trazer para nós, né, uma perspectiva, né, um óculos, né, digamos assim, um modo de ver as coisas de um modo muito específico, e a nossa tradição tem essa característica de querer ser universal, né? Como se tudo que a gente enxerga é como a coisa deve ser, é um sentido normativo, né? E os povos indígenas, eles partem do princípio inverso, né? Há um grande interesse pelo outro. E esse interesse para a gente é sofrível, né? Porque a gente tem essa questão do nosso saber. Olha, nós conhecemos aí, estamos aí desde os gregos, enfim, essa coisa toda. E o que eles fazem é o inverso, né? E aí eles têm assim coisas fantásticas, tem essa questão do ligar pensamento, né, dos marubo, que é fantástico. Tem assim, tem um mito de formação dos capom que os povos indígenas, né, enfim, eles vão contando que no início do mundo havia um livro, né? E esse livro, ele vai, com a ventania, o livro vai perdendo as páginas e vão caindo as folhas aleatoriamente. E o que é que acontece? Outros povos pegaram os seus livros e o que sobrou para os capões foram folhas aleatórias. E o que é que eles querem dizer com isso? Que o livro capum nada mais é do que uma composição de diferentes culturas. Não há o livro único do branco, que no caso, assim, muito mais próximo da tradição, que chega à Amazônia, né? Enfim, os missionários, que é a Bíblia, né? A Bíblia é um livro que tem todas as verdades do mundo e para o povo branco, né? E para os capom é o inverso. Olha, o nosso livro é uma composição de diferentes culturas, né? É o que o vento nos deu. O vento que é uma estabilidade, é uma insegurança, né? Que é algo totalmente distinto da nossa tradição, né? E eu vejo assim que a gente tem que se esforçar. Eu tenho visto pesquisas assim sobre as questões indígenas, mas sempre com esse problema de fundo. Uma tentativa da gente impor os nossos instrumentos de representação ao saber dos povos indígenas, né? E eu acho que o caminho, digamos assim, mais salutar não seria esse, seria o inverso. Como os saberes indígenas podem transformar os nossos saberes, né? Então, o nosso lugar é muito mais um lugar de escuta e entendimento do outro do que um lugar de imposição dos nossos instrumentos aos saberes alheios, né? E aí eu acho que esse é um esforço difícil, né? Porque assim, cada povo indígena tem a sua própria tradição, mas eu acho que é uma negociação que a gente precisa trazer para o nosso campo no sentido decolonial, se for esse o termo, né? Enfim, tem também problemas com isso. Mas no sentido de que os saberes originários têm um espaço no nosso campo a partir da perspectiva dos saberes originários, que é aquela coisa, né? Eles poderem dar o sentido do seu próprio sentido, né? Atribuir os seus próprios sentidos a partir de si. Não eu, enquanto pesquisador, fora da tradição indígena, dizer o que é ou não o saber deles, né? Enfim, não é esse o papel. E a gente tem feito um pouco esse trabalho, né? A gente, por exemplo, atualmente eu tenho duas bolsistas PIBIC aqui de iniciação científica, num projeto que eu tenho na universidade, que é a UFES Terra Indígena, né? Cartografias do Existir, que é um pouco a gente tentando identificar os povos indígenas presentes na universidade. Não aparecem nos indicadores, apesar da lei de cotas, né? A gente não consegue identificar. A gente tem um grande problema com a questão do nome, né? E aí a gente é um pouco do nosso debate no sentido da catalogação, da classificação também, da atribuição de etnônimos, né? Das diferentes pessoas indígenas nos trabalhos, porque seria um identificador, né? Nessas questões de você saber qual é a pesquisa indígena, quem é e quem não é, né? Já que os povos indígenas foram apagados, né, digamos assim, dessa autonomia de atribuir os seus próprios nomes, né? Sempre isso assim aparece demais em etnografias, demais em questões políticas de fundo, né? Que a pessoa indígena precisava atribuir um nome ocidental para si, né? Senão não era reconhecido enquanto cidadão.
isso aconteceu em vários lugares, né? Tem um livro assim já clássico na literatura chamado Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que é um livro de um indígena norte-americano que se tornou médico. Enfim, ele participou dos primeiros programas, né, os Amigos dos Índios, como os americanos chamavam, e ele narra nesse livro um pouco da história dele, né, e ele diz assim que a primeira coisa para ele conseguir participar desse programa foi ele atribuir para si um nome ocidental. E como foi feito isso? Ele precisava abrir a Bíblia aleatoriamente e no evangelho que caísse seria o nome dele. E aí ele se recusou a fazer isso. E aí ele foi expulso da escola. Aí o pai dele, não, mas você precisa estudar, porque a vida que a gente vive na reserva é inconcebível. Por conta das questões de invasão, essa coisa toda, morte, né, dizimação dos povos. E aí é todo esse esforço. E aqui no Brasil foi a mesma coisa, e igualzinho. Então a gente enfrenta essas questões, né, no nosso campo, enfim. Aí são questões muito próximas do meu ponto de vista, né, que é um ponto de vista muito da organização do conhecimento também, mas existem outras áreas que estudam outras questões, né, as questões de mediação, que tem essa dimensão social também, né, as questões de desenvolvimento de coleções, bibliotecas inteiras que atendem comunidades indígenas e não possuem uma obra, né, de uma pessoa indígena, uma literatura indígena sequer, né? Enfim, são essas questões de fundo que eu acho que atravessa a biblioteconomia, que a gente precisa pautar e transformar, né? Eu acho que é uma transformação do olhar também, né? Uma transformação do olhar nesse sentido da gente pautar as nossas questões. Tá certo, professor, muito obrigada mesmo pela sua participação, tá? Agradeço aos alunos também, né, que assistiram a palestra, que estão aqui participando. Informo que no chat eu acabei de colocar agora há pouco a lista de frequência, tá? Peço que vocês assinem, até mesmo para emissão de certificado, tá? E, mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação e muito obrigado, professor, tá? Caso o senhor tenha interesse, depois eu posso disponibilizar o vídeo também e vou disponibilizar todos os materiais que o professor gentilmente nos cedeu, vai ser incluído lá na sala de aula da disciplina, tá bom, gente? Se tiver dificuldades em encontrar alguns textos, aí pode falar comigo que eu envio. Excelente, professor. Tá? Obrigada. Valeu, obrigado, Thaís. Obrigado a todo mundo. Obrigada. Boa noite aí para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau.